Salve pessoal, bem-vindos de novo ao canal Gamelog. E eu tô aqui, 4 Game Boys, 4 versões diferentes de Game Boy. E hoje eu vou dizer para vocês qual deles vale mais a pena, quais são as características, em que ano lançou, né, em que ano descontinuou, como é que a gente consegue encontrar jogos para ele, quais são os melhores jogos, né, e também os meus recomendados pessoalmente. Então, se você ainda não deixou o seu like no vídeo, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito e vamos pro vídeo. Então, as versões que eu tenho aqui, é claro, existem mais versões, né? As versões que eu tenho aqui é a clássica, o Game Boy clássico, o Game Boy Color, o Game Boy Advance e o Game Boy Advance SP. O primeiro Game Boy, né, que é o Game Boy clássico, ele foi lançado no ano de 1989. Vou dar uma olhadinha aqui de perto. Ele tá com Pokémon Red aqui. Ver se a câmera foca. Foca a câmera. Aê, focou. Então, 1989. O GBC já veio bem mais tarde, quase 10 anos depois, que foi no ano de 1998. Como vocês viram, nenhum dos dois tem iluminação própria, né? O GBA nasceu em 2001, também sem iluminação própria. Já numa época que não era para ser assim, né? Mas ok. GBA SP é uma versão do GBA, continua sendo GBA. O GBA SP que vocês estão vendo aqui, que já é uma versão que vem com iluminação na tela, embora não seja uma iluminação muito boa. Essa versão que eu tenho é a 001, então a iluminação dela é front light, é pela frente da tela, né? E não backlight, que é no fundo, então é uma bosta de iluminação, muito ruim. Essa versão aqui foi lançada em 2003. As vendas, né? Vamos às vendas. O Game Boy, infelizmente a gente não tem as métricas de venda. Eu não encontrei as métricas de venda de Game Boy só e de Game Boy Color sozinho. Eu sei que os dois juntos venderam mais de 118 milhões, né? Tanto essa versão quanto essa aqui juntas. Tem outras versões, versão do Game Boy clássico, que eu vou deixar aí na tela. Eu não possuo, mas eu vou deixar aí na tela, que é a versão que veio depois desse aqui, que é o Play Loud. Que na verdade é a mesma coisa, só muda que eram carcaças coloridas, carcaças diferentes, né? E aí depois desse Play Loud veio a versão Pocket, que era uma versão dessa aqui, só que menorzinha, mais ou menos ali do tamanho do Game Boy Color. E também pegava só 2 pilhas, porque esse aqui ele consome 4 pilhas ao mesmo tempo. Olha só, 4 pilhas. Fica pesado pra caramba. Ainda veio outra versão desse, que era o Game Boy Light, né? Que era uma versão do Pocket, mesmo tamanho do Pocket, porém com iluminação na tela. E também a tela era preta e branca e não verde, preto e verde como é aqui. Este aqui, que é o Game Boy Color, se eu não me engano, ele não teve versões especiais com diferenças e tal. O que teve foi aquelas versões de capas coloridas e transparentes, né? Que foi considerado uma outra versão, mas para mim é a mesma coisa. Claro, excluindo aquelas versões oficiais do Pokémon, do Zelda e tal, que sempre aparece por aí. Então, esses dois juntos venderam 118 milhões. O GBA, né, e toda a sua família, contando com esse aqui, que é o GBA, o primeiro modelo. Depois veio esse aqui, o GBA AGS 001, deixa eu ver se é isso mesmo, se é AGS 001, que tem iluminação front light, que é uma bela merda. Depois dessa versão ainda veio a versão GBA SP AGS 101, que tinha uma iluminação backlight que era bastante boa. Eu nunca vi um pessoalmente, mas o pessoal informa que é muito boa, que chega ali a se comparar com o Nintendo DS.
E depois veio a versão GBA Micro, que era uma versão menorzinha, né? Voltava a ser horizontal igual esse aqui. Eu vou deixar a imagem na tela para vocês verem, porque eu não possuo aqui. E a família GBA vendeu, né, ela toda junta, contando essa versão, essa aqui e o micro, 81 milhões e meio de cópias, né, desse videogame vendidas. Quando eles foram descontinuados, esses dois aqui foram descontinuados em 2003 e esses aqui foram descontinuados em 2008. Já não tinha mais suporte, já não fabricava mais, já não vendia mais, nem vendia nem fabricava jogos, ok? É o que acontece com praticamente todo console. Resolução. A resolução do Game Boy é de 160 por 144 pixels, que é bem pouco, né? Bem pequenininha, mas fica muito bom aqui. A do Game Boy Color é a mesma coisa. 160 por 144, essa tela aqui, 144p, né? A do GBA, de todos os seus modelos, mesmo o GBA Micro, a resolução é de 240 pixels por 160 pixels, né? 160p. Duração de bateria. As baterias, a promessa de bateria, de duração de bateria oficial dada pela Nintendo é que as baterias aqui, 4 baterias neste aqui, durem cerca de 15 horas, a média. E 2 baterias nesse aqui, a bateria que eu falo no caso, a bateria desse aqui são pilhas, né? E as 2 pilhas nesse aqui duram 15 horas também, né? Mas depende do jogo, da altura do som, né, que você colocar, pode variar. Este aqui também tem a mesma promessa, ele usa 2 pilhas também e a Nintendo informa que ele dura até 15 horas, beleza? A bateria do GBA SP, como ela agora é bateria, né, recarregável, aí a duração já é um pouco menor por causa da luz na tela. E aí a gente vai chegar ali mais ou menos entre 7 e 10 horas. Vamos ver o peso e tamanho deles, né? Olha só o tamanho desse gigante, ele chega a quase 15 centímetros, 14 centímetros e meio de altura e 8,5 de largura, né? A espessura dele também é bastante, olha só, 3 centímetros. O Game Boy Color tem de tamanho 13 centímetros. A largura é 7,5 e a espessura, contando com esse fundinho aqui, ó, é 2 e pouquinho ali, ó, 2,2, 2,3. O GBA, ele já tem a altura bem menor, que é 8 de altura, mas a largura é bem maior, porque ele é horizontal, né? Então, e 14 de largura, né? Espessura fica mais ou menos por volta de 2,5. O GBA SP, né, a gente pode fechar e tudo mais. Ele vai ter aí o que? 8 de altura, mais ou menos 8 também de largura, ó, 7, 8, né? A espessura dele fechada é 2 centímetros e um pouquinho. O peso dessas geringonças aqui, a medir isso aqui também. O peso de um Game Boy com as pilhas, 338 gramas. Meu Deus do céu, quase meio quilo aí, ó. Chegando perto de meio quilo. Olha aí, perdeu umas 100 gramas o Game Boy Color. GBA, todos eles aqui estão com as pilhas, viu? GBA 186 gramas, ó, reduziu um pouco da sua versão passada. E olha aí, 157 gramas, 158 gramas o GBA SP. Retrocompatibilidade desses bichos aqui vai ser como? O Game Boy
Clássico não tem retrocompatibilidade com seu antecessor, que era o Game Watch. Não tem. Não roda jogos de Game Watch. O Game Boy Color tem retrocompatibilidade com tudo que tinha para o Game Boy Clássico. O GBA tem retrocompatibilidade também. Ele vai rodar os cartuchos de Game Boy e de Game Boy Color todos aqui, ó. Essa foi uma das melhores jogadas que fizeram esses consoles como o GBA venderem muito, porque cada novo console se instalava na base de cada um, né? Então quem já gostava muito dos jogos aqui iria comprar um novo modelo Game Boy Advance e continuar podendo jogar os seus jogos preferidos nele, né? Dar um upgrade aí no console. Então tanto essa versão como essa aqui tem retrocompatibilidade. Se eu não me engano, a versão micro não tem retrocompatibilidade. O preço médio de um Game Boy ou Game Boy Color que eu pesquisei, que eu encontrei, que é baseando numa pesquisa mais ou menos demorada por sites como Mercado Livre, OLX e Marketplace de Facebook, se mostrou no mais legal assim de preço entre 200 e 300 reais. Beleza? Entre 200 e 300 reais você encontra facilmente aí. Um GBA, curiosamente, você encontra entre 200 e 350. E aqui, um GBA SP, você encontra entre 200 e 300. Ou seja, é um pouco mais barato, né? Claro, se você for fazer uma pesquisa preguiçosa, só colocar lá Game Boy e esperar aparecer os primeiros resultados, vai ter até de 1000 lá, né? Mas se você fizer uma boa pesquisa, você vai encontrar com bons preços. Preço dos jogos. Jogos tanto para um quanto para outro, para qualquer um desses aqui, vai estar mais ou menos na faixa de entre 60 e 150 reais a maioria, certo? Dá para encontrar mais ou menos nesses preços aí. Custo-benefício de todos eles, de todos os quatro, é a mesma coisa. É um custo-benefício que eu chamo de nostalgia. Você compra esses aparelhos para poder jogar no esquema de nostalgia. Para você ter a nostalgia, ter a sensação de jogar com um aparelhinho desse. Por quê? Porque você pode emular qualquer um desses em qualquer smartphone, certo? Não que esteja dizendo, é melhor emular do que jogar. Não, é melhor jogar aqui. Mas você tem opções melhores de consoles que emulam muito bem, né? Que são portáteis e emulam muito bem todos esses aqui. Então você vai comprar um GBA, um Game Boy aí, se você tiver com aquela vontade de ter a nostalgia, de ter a sensação de jogar um console antigo. De todos aqui, o que mais vale, o melhor custo-benefício, é óbvio, será o GBA SP AGS 101, certo? Não é esse AGS 001 não, porque a iluminação da tela dele é uma porcaria, certo? Para você fazer o que? Para você jogar cartuchos de Game Boy que você comprar na internet, ou você comprar um flashcard, que é aquele cartucho que você só baixa qualquer ROM que você quiser e bota aí e vai jogar, né? Então tem pessoa que quer comprar para jogar, certo? Tem pessoa que quer comprar para colecionar, tem pessoa que quer comprar para sentir a sensação nostálgica que tinha quando era criança e tinha um desse. Então, custo-benefício vai variar para cada tipo de pessoa. Jogos mais vendidos. O mais vendido do Game Boy foi considerado, né, o Pokémon, né? Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, certo? Mas nas listas em diversos locais da internet você vai encontrar dizendo que é o Tetris. Mas o Tetris eu não considero, né? Na verdade você vê assim, a quantidade de vendas é 35 milhões do Tetris e 31 milhões de Pokémon, né, dos jogos de Pokémon vendido para Game Boy clássico apenas, certo? Aqui eu tô falando só do clássico. Mas o Tetris, ele vinha junto com o aparelho quando você comprava, então eu não considero isso como vendas, né? Ele vinha junto, beleza?
Então não conta muito, não é como eu ir lá e comprar um Tetris. Você compra o aparelho e vem um Tetris. Do Game Boy Color, o mais vendido foi Pokémon Gold, Silver e Crystal, que é o mesmo jogo, né? Considerado o mesmo jogo. Então esses foram mais vendidos do Game Boy Color. Dos GBAs, que é a mesma coisa, o mesmo aparelho, o mais vendido foi o Pokémon, novamente Pokémon. O mais vendido foi Ruby e Sapphire, com 16 milhões de vendas. Meu top pessoal, top 3 pessoal, eu vou dar um top 3 pessoal daqueles que eu mais gosto de jogar em cada um, né? É uma opinião inteiramente pessoal e depois eu vou dar um top 5 mundial, certo? Então vamos lá, top 3 do Game Boy clássico. Seria o Pokémon Red, é claro, né? Não é nem o Yellow nem outro, é o Red, por causa da nostalgia, porque eu gosto muito desse jogo e jogar ele em preto e branco mesmo. Saint Seiya Paradise, que também é um ótimo jogo, ainda bem que eles traduziram porque só saiu em japonês, não saiu americano não. Que eu saiba, né? Tem uma tradução aí feita por fã. E é claro, não poderia faltar o Tetris. Tetris é muito bom também. Do Game Boy Color, meus preferidos são Pokémon Cristal, em primeiro lugar, né? O Resident Evil, que eu mostrei para vocês em outros vídeos. Pois é, tem Resident Evil até para Game Boy Color. E Dragon Warrior Monster, que é um jogo mais ou menos aí pro lado de Pokémon, muito parecido. Para quem não sabe, Dragon Warrior é o nome japonês ou é o nome anterior do Dragon Quest, né? Então tinha um jogo parecido com Pokémon aí, que era do Dragon Quest. Do GBA, meus preferidos são Pokémon Ruby, né, em primeiro lugar, Fire Emblem e Advance Wars. Agora um top 5 mundial, 5 jogos que são considerados melhores, né, em cada um desses aí. Isso aí veio de uma pesquisa que eu fiz em diversos sites, né? Eu pesquisei várias e várias listas de top 10, né? E cruzei as informações para achar aqueles que eram mais bem votados, certo? Então, top 5 mundial do Game Boy clássico: Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Primeiro lugar. Zelda Link's Awakening, segundo lugar. Wario Land, terceiro lugar. Final Fantasy Adventure, quarto lugar. E Donkey Kong, quinto lugar. No Game Boy Color temos Pokémon Gold, Silver e Crystal no primeiro, Super Mario Bros. Deluxe, Zelda Oracle of Ages, Mario Tennis e Tetris Deluxe. No GBA nós temos o que? De GBA no top mundial tem Zelda Mini Escape, Metroid Fusion, Super Mario Advance 4, Castlevania Area of Sorrow e Final Fantasy 6. Agora algumas curiosidades para fechar, né? O Game Boy Color, né, e o clássico não foram os primeiros portáteis da Nintendo. Os primeiros foram o Game Watch, mas ele iniciou uma verdadeira revolução. Muitos afirmam que os smartphones existem devido ao sucesso absurdo do Game Boy, né, que consolidou o início de uma nova era de aparelhos eletrônicos portáteis. Antes do Game Boy, o videogame era considerado mais ou menos ali brinquedo para meninos. Mas no entanto, com 46% dos donos de Game Boy sendo meninas, as empresas mudaram as estratégias de marketing para atender ao público feminino. O Game Boy foi levado ao espaço em 1993
por astronautas para entreter eles aí durante a viagem. Na Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991, né, um homem que estava em um acampamento que foi bombardeado tinha um Game Boy lá dentro, junto com seus pertences, e surpreendentemente o console resistiu ao ataque e continuou funcionando, inclusive está funcionando até hoje em exibição do Nintendo World Story lá em Nova York. Além disso, os Game Boys já foram usados como sintetizadores de música nas mãos dos DJs, né? Funcionava como um localizador de peixes reais com o uso de um acessório. Seu sucessor não seria o Game Boy Color e nem o Game Boy Advance, e sim um bizarro aparelho chamado Virtual Boy. Mas foi um completo fracasso e ficou esquecido no churrasco. O Game Boy Color foi praticamente pioneiro em usar acelerômetro em jogos, né? Quem pensava que isso aí veio a ser usado nos smartphones se enganou. O GBA não seria também sucessor do Game Boy Color. O GBA foi projetado, na verdade, antes mesmo do Game Boy Color. Sim, ele se chamava Projeto Atlantis, que seria uma espécie de Super Nintendo portátil. Mas então veio o GBC e finalmente, depois daquela fracasso do Virtual Boy, o Projeto Atlantis se tornou Game Boy Advance. Outra curiosidade sobre o Game Boy Advance SP, né? Tudo andava bem para a Nintendo naquela época, né? Do Game Boy Advance. Todos os concorrentes da Nintendo no quesito portáteis foram fracassos de uma forma ou de outra, até que a Sony resolveu lançar o PSP. Um portátil com uma qualidade gráfica absurda para a época, tela iluminada com muita qualidade de contraste, muito potente, né? Com bateria recarregável, que dispensava o gasto com pilhas. Isso deixou a Nintendo roendo as unhas, e foi assim que surgiu o GBA SP, que vinha com a iluminação na tela, finalmente. Era dobrável e continha toda a retrocompatibilidade de sua versão anterior. Mas a iluminação nem de longe era boa, como a do PSP, né? E depois disso, né, não satisfeito, ainda tentaram investir em uma versão menor com um design moderno, que era o GBA Micro, mas que foi basicamente um fracasso, que já era óbvio devido ao fato do Nintendo DS e PSP já estarem no mercado fazia tempo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as versões do Nintendo DS, qual deles vale mais a pena comprar, né? E também suas características e curiosidades. Um abração do Ludo e a gente se vê lá.